Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, o meu objetivo é te dar sugestões super práticas para que você consiga implementar a parte estratégica do Domain Driven Design. Beleza? Eu vou tentar simplificar ao máximo, trazendo a minha interpretação sobre os princípios que ele propaga nessa parte do livro lá do Domain Driven Design. Eu estou sempre falando em função do livro azul do Domain Driven Design, que para mim é a fonte máxima ali de autoridade sobre o tema, que foi escrito por Eric Evans, que é a pessoa, obviamente, né, que propagou esses princípios mundo afora, tá bom? Junto aí, né, com a minha visão sobre a aplicação disso no dia a dia e tudo mais. A gente está aqui na nossa série sobre Domain Driven Design, cujo objetivo é trazer uma visão pragmática sobre a aplicação dos princípios do Domain Driven Design para o seu dia a dia, né? Indo além daquele lance do que é, do que significa, de como você deve fazer, muito by the book. Aqui a ideia é trazer uma parada mais prática para você, baseada, obviamente, na minha interpretação, na interpretação também de Anish, quando ele traz e tudo mais. Sobre o momento que você deve estar para esse vídeo fazer mais sentido aqui para você. A ideia é que você já tenha ouvido falar sobre Domain Driven Design e esteja num contexto que as pessoas falam sobre isso, tentam aplicar as ideias, né, dessa parte estratégica, bounded contexts, context mapping, camadas anticorrupção e sei lá, qualquer tipo de palavra, de termo nesse sentido, mas que você sinta que, pô, eu ainda não consigo no dia a dia ter ações práticas ou não tão boas quanto eu queria, tão eficazes como eu queria. Então eu espero que no final do vídeo você tenha pelo menos algum tipo de sugestão que faça sentido aí para o seu contexto. Beleza? Então, partiu. Eu preparei aqui, né, alguns slides para falar, então, nessa série sobre Domain Driven Design e nessa playlist, que é a playlist de fundamentos aí, né, de boas práticas de programação que a gente considera que são interessantes. A ideia é sempre vir num formato mais de aula, slide ali, né, para você poder consultar isso posteriormente e tudo mais. Então, já estou aqui com a apresentação. Vamos nessa aqui. Então, Domain Driven Design, DDD, as ideias de design estratégico são as mais importantes. Então, basicamente, esse é o título aí. De tudo que tem o livro é dividido basicamente em 3 partes. Então, você tem a primeira parte ali que ele fala da linguagem ubíqua, da construção disso, né, de você levar isso para o modelo. Aí ele fala depois da parte de building blocks. Então, como é que você pode materializar no código esse aprofundamento do modelo, como é que você pode deixar esse código próximo, ele te dá sugestões ali, né, patterns para você fazer isso e tudo mais. E no final é falado ali, né, da parte estratégica do Domain Driven Design. Então, para mim, a parte estratégica do Domain Driven Design vai além dos capítulos finais. Eu acho que o próprio Eric Evans, eu não consigo referenciar a fonte aqui, né, já falou sobre isso, que ele talvez tivesse colocado a parte de linguagem ubíqua junto dessa parte de estratégia, tudo mais. E eu também considero que a parte de refatoração, né, pensando em aprofundamento ali do modelo, né, direcionada para aprofundamento do modelo, também compõe aí uma parte estratégica. Aí você pode ter táticas para colocar isso no jogo. Então, eu vou aqui passar rapidinho sobre um monte de nome que é falado no livro do Domain Driven Design e que é falado no dia a dia, que eventualmente se refere a essa parte que é estratégica. Então, você fala assim, pô, tem que construir a linguagem ubíqua, né? Eu tô sempre esquecendo do acento aqui. Você tem que fazer a refatoração numa direção de visão mais profunda do modelo. Você tem que construir os seus contextos delimitados e ter isso muito nítido para que as pessoas saibam qual que é a parte do problema ali que está sendo resolvido e tudo mais. E aí você tem essas camadas, aqui eu estou passando rápido de propósito, beleza? A ideia não é explicar cada uma dessas coisas, a ideia é chegar na parte que eu acho que é mais prática aqui. Então você tem que ter essas camadas de anticorrupção quando você está ali, né, para alguma coisa entrar no seu contexto e tudo mais, para que o seu contexto delimitado não seja influenciado por coisas que não necessariamente tem a ver com a parte do domínio que você está tentando endereçar, tudo mais. Aí você tem os mapas de contexto, né, que tentam criar ali, né, trazer para você mecanismos de explicação, né, de conexão entre contextos, os tipos de relações que existem entre contextos delimitados. E aí você tem essa outra parte que ele chama lá, né, de destilação do modelo, né, como que num sistema complexo que vai aparecendo um monte de coisa e um monte de coisa que faz parte, sim, do domínio, como que você vai entendendo o que de fato é o mais importante
e vai cuidando daquilo que é o mais importante ali, vai trazendo pessoas com cada vez mais conhecimento sobre o domínio e tudo mais. Então, e aí ele também fala ali, né, de estruturas de larga escala. Então, como é que você, pensando no software, como é que você consegue acomodar no software toda essa complexidade de um jeito que você preserve o lance do aprofundamento em direção ao modelo, que você consiga perceber essa conexão do código, do sistema que está sendo construído com o problema de fato, né, que está sendo resolvido e tudo mais. Então você vê aqui que tem um monte de coisa, e essa parte que eu acho a mais complexa, se você parar para ler o livro, e também um pouco mais abstrata quando você pensa em como implementar isso no seu dia a dia, né? Como que você define um contexto delimitado, como é que você fica verificando isso e tudo mais. Acho que vale até um vídeo específico sobre contextos delimitados, porque eu acho que é uma parte muito complexa. Tudo mais, então você tem que definir ali, né, o seu bounded context, parecendo que você define assim essa parada e tal. Então aqui tem um monte de termo que, na minha opinião, se você pensa em tudo isso, tudo fica muito complexo, inclusive para sistemas muito complexos. Beleza? Aqui eu estou dizendo que acho que juntar tudo isso e de fato conseguir aplicar isso no dia a dia, só lendo os livros ali, com aqueles direcionamentos muito baseados no livro azul especificamente, né? E aí cada um vai dando sua visão. Eu ainda acho que é um pouco difícil de fazer de maneira, quando eu falo aqui, é de maneira eficaz, né? Gastando pouca energia, ou o mínimo de energia possível, né? Não é pouca energia, é o mínimo de energia possível. Então, eu particularmente acho que dá para reduzir tudo isso. Eu acho que essa parte estratégica do domínio do design é a parte muito de princípio. Então, se eu fosse tentar reduzir, para mim o princípio é: você precisa dar um jeito de facilitar a especialização das pessoas dentro do domínio que você está trabalhando. Obviamente que se for um domínio ultra complexo, você vai ter gente que é especializada em partes desse domínio, né, nos subdomínios aí, que geralmente você tem o domínio é o grande problema, é o problema que você quer resolver. E aí você tem ali, né, os subproblemas, caso a parada seja muito complexa, como geralmente é. E aí cada subproblema vai delimitando um contexto ali de trabalho. Então a ideia é que você, na minha opinião, você tem que dar um jeito de facilitar a especialização, tanto nesses subproblemas, e se puder, no problema como um todo, no domínio completo aí. E também maximizar a eficiência na comunicação. Para mim a frase é essa: é necessário dar um jeito de facilitar a especialização e maximizar a eficiência na comunicação. Para mim a comunicação, assim como o software, ela vai degradando com o passar do tempo na organização como um todo e numa velocidade maior do que, obviamente, do que a degradação do código em si com o passar do tempo. Então, para mim, o domínio do design, a parte estratégica, é muito sobre como é que eu comunico as paradas que são importantes de maneira eficiente. E óbvio, gente, você tem muito material sobre isso na internet, né? Como eu disse aqui anteriormente, o domínio do design, você tem vários livros que derivam do livro principal, com múltiplas visões de múltiplas pessoas, beleza? Você tem livros que a galera referencia bastante, né? Como o livro vermelho, por exemplo. Tem um livro da O'Reilly, que, se eu não me engano, chama Learning DDD ou algo do gênero, que a galera referencia bem. E aqui eu estou trazendo a minha visão e o jeito que eu enxergo é que é um tema muito complexo e eu tentei extrair para mim ali, né, a essência da essência da parada, para eu tentar aplicar isso no meu dia a dia de uma maneira que, de novo, né, que eu não fique pensando mais sobre o livro. Eu não quero passar mais tempo discutindo se eu estou próximo ou não próximo dos princípios que o domínio driven design traz. Eu quero passar mais tempo discutindo sobre o software que a gente está fazendo, sobre o problema que a gente quer resolver, se a gente está resolvendo bem aquele problema e tudo mais. Então, quando eu olho para isso daqui, né, que é necessário dar um jeito de facilitar a especialização e maximizar a eficiência da comunicação, o que eu penso é: independente do que é escrito no livro e nas outras fontes, use as outras fontes caso você ache interessante, né? Mas assim, use o que você quiser para manter o que eu falei anteriormente, o mais íntegro possível. Ou seja,
mantenha o nível de conhecimento das pessoas sobre o domínio ali, né, sobre o problema, o mais especializado possível. Tenta olhar para isso. Tenta manter, né, a comunicação sobre o que é importante na construção daquele software a melhor, a mais interessante possível. Quando eu falo de comunicação, a informação desce rápido entre as pessoas e ela desce de maneira coesa ali, né? Então você está comunicando você está comunicando coisas que fazem sentido dentro do contexto para os grupos ali que são diferentes. Você está passando informação que é importante sobre o software que está sendo construído, que facilita o trabalho das pessoas ali no dia a dia. Então, minhas sugestões básicas aqui para isso eu sugiro que você tenha, né, que a sua equipe como um todo tenha conversas regulares sobre o negócio ali no estilo de aula mesmo. Óbvio, quando o negócio vai ficando ultra complexo, de vez em quando você está falando de milhares de pessoas trabalhando numa mesma parada. Você não vai conseguir juntar milhares e vai dar uma aula ali e tal, né? Não que não seja possível online e tudo mais, mas pensando em agenda e tal, é difícil. Mas, caramba, divide os principais ali, subcontextos ali que a galera tá trabalhando e tudo mais e converse sobre aquilo. Quando eu falo converse sobre aquilo, você quer tanto ensinar, no sentido de passar o conhecimento, como você quer verificar se as pessoas estão de fato entendendo. Quando eu falo verificar, você acabou de explicar uma coisa sobre o que é importante, lembra, vai lá e fala assim, vai lá e pergunta, alguém me explica para mim o que eu acabei de falar. Aí uma pessoa, por exemplo, falou, aí você vai e fala assim, olha, você é outra pessoa aí, fulano, o que ela falou faz sentido ou não faz sentido? Você quer testar de fato, você não quer falar e acreditar que as pessoas simplesmente entenderam, né? Isso aí você está colocando um risco lá para cima das pessoas eventualmente não terem entendido o que precisava e só porque elas não falaram ou algo do gênero, a galera sai daquela conversa, cada um pode ter saído com um entendimento diferente. Se você não tiver mecanismos para testar, para pegar esse feedback, a chance é alta. E se a pessoa saiu de uma conversa sobre conceitos importantes do negócio, daquele subcontexto, daquele contexto delimitado que ela está trabalhando, algo do gênero, e ela saiu com uma parada na cabeça meio atrapalhada, é óbvio que na hora que ela for codar, ela vai materializar a atrapalhação no código. Não se engane. Não se engane. Isso aqui para mim é uma parte muito importante. E aí basta que você, nesse tipo de conversa, estabeleça no início as condições. Gente, estamos aqui para testar se vocês sabem se vocês sabem do negócio que a gente está trabalhando. E para testar, eu preciso ouvir de vocês explicações sobre os conceitos. Se eu não ouvir aqui, ou se as pessoas que estão ali, né, tentando ensinar, não ouvirem isso, eu estou aumentando a chance de vocês saírem aqui entendendo a parada errada. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai testar vocês e espero que ninguém fique com raiva aí de mim. Quando você pensar em review de código, eu sugiro que no processo de review de código, a sua equipe seja muito severa do ponto de vista de design próximo aos conceitos que são relevantes. Então, na hora que você está revisando o código, óbvio, olha para a funcionalidade que tem que ser feita, olha para tudo isso. Mas nunca deixa de olhar o conceito está representado de uma maneira que faz sentido. Eu estou vendo que dentro desse código aqui, né, quando eu olho para esse código e olho para os conceitos que são importantes naquele contexto delimitado pelo problema ali, ou no domínio como um todo, depende de como a coisa está dividida. Eu estou vendo isso aqui. Se você não está, pra você perceber, vai lá no review e fala sobre isso. Acho que isso é uma oportunidade, né? Review de código, inclusive as pesquisas apontam que é um mecanismo realmente muito importante, muito interessante de você manter a qualidade do software, preservar essa qualidade o máximo possível para você ter, enfim, né, pensando em saúde do software e tudo mais. Review de código é um processo importante. Então, eu sugiro ser muito severo nisso. Severo, olhar e falar, caramba, estamos próximo. Olha, apareceu uma coisa aqui que não tem nada a ver com os conceitos que estão sendo trabalhados aqui nessa parte do sistema. Será que esse código deveria estar aqui mesmo? Eu sugiro ser muito cri-cri. Aqui, ainda conectando com o anterior,
eu sugiro análise constante de coesão semântica dentro de um módulo, né? Eu quis colocar módulo no sentido mais abstrato da parada, que é você pode estar dentro de um super monolito e você tem os múltiplos módulos lá dentro. Esse módulo pode ser projetos separados, pode ser representado por pastas dentro, né, pacotes, enfim, dentro de um mesmo software. Os módulos podem ser conjuntos de serviços que foi implementado. Então, eu não acho que a definição específica do que é módulo, então eu acho pouco importante falar sobre isso aqui, né? Considere módulo no sentido abstrato da coisa, que é você tem um conjunto de coisas que devem entregar algum tipo de valor ali. Você pode implementar esse conjunto de N maneiras diferentes. O que eu acho importante aqui é, dentro de um módulo, então imagina que agora vamos materializar. Imagina que você está falando de um módulo, imagina que você tem um serviço, um conjunto ali, né, de endpoints, vamos pensar aqui no API, HTTP e tudo mais que você construiu. E aí tem um monte de código ali dentro que as coisas são consultadas através dos endpoints ali que foram disponibilizados. O que você tem que pensar é, na minha opinião, analisar o tempo inteiro os códigos desse serviço. Todos eles ali, né? A maioria deles faz sentido um com o outro, eles estão falando da mesma coisa. Porque se você para de olhar para isso de maneira crítica, você vai perceber, o tempo vai passar e aquele seu serviço vai ter um monte de código que faz sentido mesmo, né, com um problema que tem que ser resolvido, e vai começar a ter um monte de código que é de infraestrutura, um código que faz uma parte de uma lógica que é uma parte mais genérica daquela parada que você poderia ter isolado em outro lugar, né, num serviço mais focado em infraestrutura e tudo mais. Então eu poderia vir aqui e falar de serviços de e-mail, de qualquer coisa, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que aconteceu comigo uma vez, que tinha lá um serviço para oferecer um módulo de treinamento super guiado para as pessoas, e para cadastrar novos treinamentos a gente recebia um Markdown, e esse Markdown tinha lá uma estrutura que a gente definiu, né? Que a pessoa criava lá os arquivos de Markdown, colocava na pasta, tinha um arquivo de README que explicava algumas coisas do treinamento, a gente parseava esse Markdown e gerava, né, os artefatos do treinamento e tal. Só que aconteceu, essa parte desse parser era o código mais complexo do serviço. E aí, quando a gente estava codando, a gente nem percebeu. Foi codando, beleza, fez, continuamos a fazer a parada. E daí você batia o olho e tinha um monte de código, que era a parte mais complexa mesmo. E você falava, caramba, isso não tem nada a ver com treinamento guiado. Por que tá aqui? E aí, quanto mais crítico, né? Quanto mais a sua equipe é crítica em relação a isso, mais cedo você talvez perceba que alguma coisa passou e mais cedo você consiga refatorar isso de uma maneira que vai doer menos, obviamente, no seu ecossistema e tudo mais. Então eu sugiro análise constante dessa parte, beleza? E aí basicamente era isso que eu queria contar aqui para vocês sobre essa parte estratégica. Então talvez seja uma oversimplificação da parada, talvez seja. A parte de contextos delimitados é importante, eu considero um conceito entre todos ali da parte estratégica, né, junto com a linguagem ubíqua, dos mais legais ali, né, um princípio interessante para você delimitar um escopo de trabalho, as pessoas entenderem dentro daquele grande domínio qual parte que ela tem que tentar se tornar mais especializada, tudo mais. Então eu considero que é um guideline interessante, vai ter vídeo específico sobre ele aqui, mas quando eu penso na parte estratégica, eu penso que o princípio da coisa você tem que manter tudo. Tinha um mosquito passando aqui, tem que tirar ele daqui. Você tem que manter a equipe que trabalha naquele software mais coesa possível. Eu acho que coesão é um princípio muito importante quando a gente fala de várias camadas aí do trabalho. Então, quando a gente fala em software, o software ser coeso, ele é importante porque ele facilita a testabilidade, ele facilita reaproveitamento e tudo mais. Mas quando você fala de múltiplas equipes trabalhando em cima de um problema complexo,
quando você pensa na coesão entre elas, é essa coesão de, caramba, será que a gente está entendendo a parada da mesma maneira? Será que a gente está enxergando o problema que a gente quer resolver de maneira similar? E aí você, ó, então eu acho que então, manter tudo coeso é muito importante. Essas coisas que eu falei para você aqui, então de fazer aulas regulares sobre os temas que são importantes, ser uma equipe muito crítica na parte de review de código, né? Ter todo mundo se aprofundando em relação a se especializar nos conceitos que tem ali, né? Pensar na coesão dentro de tudo que você tem no módulo, analisar isso constantemente. Eu acho que são todas maneiras que eu considero práticas de você manter a sua equipe com uma visão cada vez mais apurada sobre o problema que precisa ser resolvido. Beleza? Mas basicamente é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem uma crítica construtiva, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder. Mas era isso.